Escutem os céus, ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Olá, gente, muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre a coisa mais importante que eu aprendi com o livro de Isaías. Ela mudou minha vida nas últimas semanas e eu espero que mude a de vocês também. O livro de Isaías começa e termina com o mesmo assunto. E se você nunca percebeu isso, eu te convido a perceber hoje. Eu já li os primeiros versículos, então agora eu vou ler o último para vocês entenderem do que eu tô falando. Isaías 66, 24 diz: Eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Sobre o que esse texto está falando? Não tem nada de bonitinho, não tem nada de agradável. Ele começa falando sobre a rebeldia, sobre um povo que foi criado por Deus e que foi rebelde contra ele, e o texto termina falando sobre o resultado dessa rebeldia. Não tem nenhum eufemismo, não tem nenhum glitter, não tem nada. Puramente o resultado do pecado. Então, se o livro de Isaías começa falando sobre um povo que foi criado por Deus e que se voltou contra ele e que não entendeu seus caminhos, ele termina falando sobre a consequência disso. O salário do pecado é a morte e a morte eterna. E esse texto ainda fala que o dia do juízo é certo, ele vai vir. Se você voltar um pouquinho no capítulo 66, eu recomendo muito que você pause esse vídeo e leia o capítulo 66 de Isaías, ou leia ele depois. Faça isso para você entender melhor o contexto desse vídeo. Ele está falando sobre a salvação e sobre a vida eterna e sobre como aqueles que creram no Senhor, aqueles que tremem diante da palavra do Senhor, até fala aqui no versículo 5, eles vão ser salvos. E não existe salvação sem julgamento, não existe uma salvação eterna, uma vida eterna, um Deus que é salvador, se não existe um julgamento, porque quem é salvo precisa ser salvo de alguma coisa. Então é sobre isso que esse texto está falando. Existem os que serão salvos e os que serão condenados, porque os que foram salvos têm que ser salvos do quê? Da condenação. Tanto que o último versículo fala justamente isso, que aqueles que foram salvos sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra o Senhor. Então, eles são salvos dessa situação que eles estão testemunhando aqui. Então, ou nós seremos salvos, ou nós seremos condenados. E o que define isso? A diferença está em se nós tememos a Deus ou não. E eu ainda vou falar mais sobre isso em um próximo vídeo. E o livro de Isaías é conhecido por ser um livro muito incrível, muito lindo, muito bem escrito, né? Um livro que tem muitas poesias, muitas métricas e muitas ironias e coisas que você lê e você fica assim de boca aberta, porque realmente Isaías era muito inteligente, foi muito usado por Deus para escrever o que ele escreveu, né? Mas toda essa beleza, todas essas profecias do Messias e de tanta coisa que eu já falei no Instagram, que eu já falei aqui em outros vídeos também, não servem de nada se a gente perde o propósito pelo qual esse livro foi escrito, que ele começou e terminou com esse mesmo assunto, que é contra a rebeldia. Se as pessoas estão rebeldes contra Deus, se não reconhecem Deus como Senhor, de nada vale tanta beleza, um livro tão bem escrito e com tantas ilustrações e poesias maravilhosas, se a gente perde de vista esse ponto principal. Porque foi justamente para retratar essa realidade da condenação e alertar contra ela que Isaías escreveu o seu livro, certo? Ele começa o livro, né? E a gente sabe que os profetas, eles começam já se apresentando, e eu já falei isso em outro vídeo, como o começo de Isaías não é uma apresentação, ele é um diagnóstico. E esse é o diagnóstico do povo, um povo criado por Deus que não reconhece a Deus. Então esse é o propósito do livro, mais do que, enfim, nos inspirar com tantas coisas lindas escritas, é nos alertar dessa realidade. E isso enfatiza também não só a verdade principal de Isaías, mas a verdade principal sobre o Evangelho e sobre a Bíblia. Não que, claro, pregar o evangelho seja pregar a condenação simplesmente, falar para todo mundo que as pessoas estão condenadas, mas como que a gente vai anunciar a salvação do evangelho? E a gente está aqui em clima de Natal e pensando sobre isso, como que a gente vai anunciar a salvação para pessoas que não sabem que precisam de um salvador, não precisam de salvação? Então a salvação que a gente anuncia só faz sentido para aqueles que percebem que precisam dela. E por mais que isso pareça óbvio, isso não está presente na nossa fala, no nosso modo de viver, né? A gente trata muitas vezes, e isso eu fui muito confrontada com isso, de que a gente trata o evangelismo, pregar o evangelho como uma opção para as pessoas, sabe? Olha, você pode seguir por esse caminho, você tá na sua vida dessa forma, e parece que tá tudo indo bem, mas olha, tem um caminho que é um pouquinho melhor, eu acho que vai ser melhor para você. Tem uma opção, tem uma pessoa que você pode seguir, né? Tem um amigo, um companheiro, Jesus é aquele que pode andar do seu lado. E isso não é mentira. Claro que Jesus anda do nosso lado, é claro que ele é pastor, ele é amigo, ele é Senhor, ele é
Deus conosco e Ele é o consolo bem presente, Ele é o príncipe da paz, mas antes de tudo isso, Ele é o Salvador. Porque não tem como as pessoas serem amigas de Deus sem a salvação em Jesus. E elas não vão entender a salvação em Jesus se elas não entendem que precisam dessa salvação, que o destino fora dessa salvação é a morte eterna. E quem não reconhece que precisa dessa salvação não pode admirar a palavra de Deus. Por mais que até tente, né? Olha que palavra bonita, né? Já passei por isso, de pessoas falam, nossa, eu acho que sua fé é muito bonita. E, gente, de nada vale uma fé bonita se você vai pro inferno. A gente não tá aqui para que as pessoas digam que nossa fé é bonita, mas para que elas creiam com a mesma fé que nós temos. Então ninguém vai reconhecer que precisa de um salvador se a vida tá boa do jeito que tá. E tem pessoas que buscam a Deus naquele sentido de algo a mais, né? De buscar um algo a mais, de a minha vida não faz sentido, eu preciso de um sentido. E glória a Deus, porque ele se revela também a pessoas que buscam dessa forma. Mas na realidade pós-cristã, que está presente principalmente na Europa e que vai chegando aos poucos no Brasil, enfim, nos outros países, se a gente não mostra o abismo que existe, as pessoas não vão simplesmente aceitar a mensagem do Evangelho porque, ela melhora a minha vida. Porque as pessoas estão felizes com a vida que elas têm. Por que que alguém diria, não, eu vou abandonar tudo que eu considero bom, tudo que eu considero que eu gosto, né? Não que a gente precise viver triste, né? Pelo contrário, mas abandonar as coisas que não agradam a Deus, que essa Bíblia aí diz que não agradam a Deus, porque a vida é melhor assim, mas eu gosto da minha vida, né? Então a gente precisa entender que a condenação é uma realidade, sabe? Por mais que a gente tente florear a nossa mensagem e deixar ela mais agradável, no final das contas, se as pessoas não têm a noção do lugar onde estavam, se todos nós não temos a noção do lugar onde a gente estava, de onde Cristo nos tirou, Cristo é desnecessário. No final das contas, essa não é nem a nossa mensagem, né? Essa é a mensagem de Jesus. Jesus disse, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Ele veio trazer o arrependimento, ele não veio trazer uma mensagem... Eu até estava assistindo The Chosen ontem, né? Enfim, isso é um pouco de spoiler, mas se você não assiste, recomendo super que você assista. Mas que o personagem que faz Jesus, ele fala sobre o Sermão do Monte, né? Como ele não estava trazendo uma mensagem do tipo, olha, continuem o que vocês estão fazendo porque tem dado super certo nos últimos 1000 anos, né? Não era isso que ele veio trazer. Ele veio trazer realmente uma palavra de confronto e é isso que a gente tem que resgatar, porque essa é a mensagem de Jesus, a gente tá mudando ela se a gente não fala da mensagem completa. Então a beleza do Evangelho não é que ele deixa a vida mais bonita, que ele é uma opção, que ele é um dos caminhos que levam à felicidade, mas ele salva da morte para a vida. E ele dá a vida, ele não melhora a vida, ele dá a vida. Isso faz toda a diferença para as pessoas que não creem, no sentido de ter esse estalo de eu preciso mudar minha vida, e é claro que o Espírito Santo faz tudo isso, mas também para nós que cremos, se você crê, está assistindo, se você não crê não está assistindo, enfim, a primeira mensagem vale para você, mas para nós que cremos, a gente tem que ter um estalo de tipo, tem pessoas que estão cegas e que, se nada acontecer, elas serão esses cadáveres que o texto está falando, que se rebelaram contra Deus, isso é uma realidade. Então isso tem tudo a ver com o Natal, claro, isso não é um vídeo de Natal, mas tem tudo a ver com o Natal, que a gente está celebrando o quê? A gente está celebrando o nascimento do nosso Salvador, que precisava nascer, porque desde o Éden, quando houve a queda e a rebelião contra Deus, Deus já prometeu, olha, eu vou providenciar aquele que vai nascer e que vai acabar com os pecados da humanidade, então tinha que nascer esse menino que nasceu, né, que a gente celebra. Então, para que Jesus nasceu, meu Deus? É claro, ele é o Deus conosco, ele é nosso protetor e nosso amigo, como eu falei, mas ele nasceu para nos salvar. Ele nasceu para fazer novas todas as coisas e só precisam ser renovadas as coisas que não estão boas. Não estão boas como deveriam estar. Mas é claro que existe esperança, eu não vou ficar com esse vídeo aqui só falando sobre a condenação, porque existe esperança, uma vez que a gente ultrapassa essa barreira pelo poder do Espírito Santo, pela palavra que é pregada, ultrapassa essa barreira de entender a necessidade da salvação, aí é só festa, aí é só realmente comemorar, porque o resto já foi feito. Jesus já nasceu, já morreu, sabe? Já foi tudo pago. E tem uma passagem aqui ainda do capítulo 66 que é maravilhosa. E é linda demais. É os versículos 7 a 9, que fala assim: Antes de entrar em trabalho de parto, deu à luz. Antes que viessem as dores, teve um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz os seus filhos. Será que eu faria vir as dores de parto sem fazer com que o filho nasça? Diz o Senhor. Será que eu que faço nascer fecharia o ventre da mãe? Diz o seu Deus, ó Sião. Eu acho incrível pensar que tudo que Deus prometeu seria impossível, realmente impossível, se ele não fosse Deus.
mas ele é Deus. E tudo que ele prometeu, ele cumpre. O que esse texto está falando sobre como é realmente sobrenatural tudo que ele faz, né? Dar à luz antes do trabalho de parto. Quer dizer, quem já ouviu falar uma coisa dessas? Ninguém, porque o que Deus faz é realmente sobrenatural, é impossível aos nossos olhos. O que ele faz de nos resgatar, de produzir vida onde não há vida, é sobrenatural. E mais ainda, esse texto nos ensina, e para isso eu também recorri ao comentário de Isaías, que eu já citei várias vezes aqui, mas o versículo 9, será que eu faria vir as dores de parto sem fazer com que o filho nasça? Quer dizer, Deus é fiel, ele leva até o final as coisas que ele começa. Então, será que eu faria as dores de parto? Quer dizer, ia chegar até o quase final e não faria o bebê nascer? Então, eu prometeria tudo isso para vocês, eu daria tantos sinais e maravilhas se eu não pretendesse cumprir tudo isso que eu tô dizendo? E mais ainda, quando fala, será que eu que faço nascer fecharia o ventre da mãe? Que fechar o ventre tem a ver com a esterilidade lá no começo. Então, Deus só começa algo que ele tem intenção de cumprir. E ele é soberano para fazer cumprir. Então, se ele começou, não tem como ele não levar até o final. E o mais incrível disso é que Deus sabia de todas as coisas, porque ele é eterno, está presente no tempo todo. Ele sabia de tudo que ia acontecer quando ele criou a humanidade, né? Tanto que fala que Jesus é o cordeiro que foi morto. Desde a eternidade, Deus criou todas as coisas, criou o homem, sabendo que o homem se rebelaria contra ele, sabendo de toda desgraça que ia acontecer, mas ele já tinha o seu plano de redenção. Então, mesmo com todo esse sofrimento, com toda essa dor, ele não desistiu de criar a humanidade. Porque ele tinha o seu plano de redenção, ele já tinha tudo preparado para isso, para lidar com isso, né? Não que ele nos criou como robôs, né? Então eles não podem ter decisão nenhuma e aí eles vão viver dessa forma para sempre. Não, ele nos deu certa liberdade e essa liberdade foi perdida no Éden, enfim, isso é uma discussão grande, também não vou entrar em detalhes aqui, mas o ponto é que Deus não desistiu de nos criar, mesmo sabendo de tudo que podia e que daria errado, porque ele já tinha o seu plano de redenção e esse é o único caminho para que a gente saia do caminho de rebeldia contra Deus. Então, para quem já recebeu essa salvação, já reconheceu a sua necessidade, existe a esperança de que realmente ele vai levar até o final. Deus vai restaurar todas as coisas. Essa vida eterna prometida aqui em Isaías 66, ela vai chegar e nós estaremos diante de Deus por toda a nossa vida. E para quem ainda é rebelde contra Deus, ainda há tempo, né? A Bíblia fala que Jesus não voltou ainda por paciência, para que mais pessoas se achegam a ele. Então, se você é essa pessoa, ainda há tempo, não existe pecado grande demais, não existe passado obscuro demais que Deus não possa transformar, que Deus não possa tirar da morte para a vida, porque ele já conhece todas as coisas, ele já viu todas as coisas, e não existe nada que ele não possa transformar. Então, que essa mensagem esteja na nossa boca, não só agora nesse tempo de Natal, de proclamar realmente a necessidade do Salvador, mas em todo o tempo, que a condenação é real, a morte eterna é real, mas existe uma saída, existe um caminho, e esse caminho é o nosso Senhor Jesus, e é somente confiar, se arrepender e entregar todas as coisas a Ele, sabendo que Ele é a nossa única salvação. Gente, é isso, eu espero que esse vídeo abençoe a sua vida, que essa mensagem chegue no seu coração como chegou no meu, e que você mande isso para quem precisa ouvir, para quem Deus colocar no seu coração que precisa ouvir essa mensagem. Não esquece de comentar aqui embaixo se você gostou desse vídeo, comentar alguma coisa para que esse vídeo chegue a mais pessoas, abençoe mais pessoas. Obrigada por assistir esse vídeo até o final, eu espero que Deus abençoe a sua vida. Por hoje é só, fique com Deus e até mais.